Bom dia. Boa noite. Boa noite. Nossa, muita luz. Ô, Casimiro, tem menos luz pra me dar aqui, por favor? Congo Blue. Ô, Congo Blue, diminui essa luz aí que eu não tô enxergando os manos. Bem melhor. Não precisa tanto, mas era só uns 6 manos. Gente, boa noite, legal que vocês ficaram, a maioria aqui também era colégio. Então eles têm que sair voando, senão eles perdem a caminha de volta. Eles vão se perdendo pelo caminho, fiquei sabendo. Eles vão sendo deixados lá, a galera vem a pé, eles vêm vindo, chega no metade do caminho, tu tem uns 15 a menos, assim. Mas, enfim. Foi que você concluiu? Cheguei. Sapatinho. A gente começou esse espetáculo em 2013, pela dramaturgia dele. Em 2014 a gente estreou e estamos na segunda circulação, na primeira circulação pelo Prêmio IACEM Teatro e a segunda circulação agora pelo Juntos pela Cultura 2. E dentro disso a gente passou por 8 cidades no anterior e a gente está passando por mais 8 cidades agora. Essa é a penúltima, né? Temos apenas Rio Grande. Se conhecerem alguém de Rio Grande, comentem, avisem. Se quiserem ir a Rio Grande, vão, a gente vai achar super legal. É do lado. É bem pertinho aqui, pro outro lado do estado. Mas, enfim, aproveitar como a gente está não grande. Ontem tinha umas 150 pessoas, a gente começa falando assim bastante, mas já que estou aqui, vamos conversar a gente mesmo. Uma roda de chimarrão praticamente. Praticamente roda de chimarrão. Se bobear a gente até desce aqui e já fica ali embaixo. A gente fazer um... Aliás, Ou você sobe. eu ia dizer, ou vocês sobem pra cá e a gente faz. Ou vamos mais aqui. Vai arrancar a tua calça. Vamos deixar aqui só pra gente poder ter. A gente complica do lado. Vamos ficar assim porque não tem que encostar as costas. Mas, não, Boa. Mas, Então, tá, ok. se vocês puderem falar pra gente conversar com a gente, trocar uma ideia, dizer como foi a gente. Parabéns pelo espetáculo. Eu vi no site hoje sobre o espetáculo, no site da Secretaria de Cultura de Passo Fundo, e aí decidi vir e adorei. Então, parabéns pra vocês e que vocês ainda mantenham essa centelha da infância na vida de vocês, aí no cotidiano de vocês, isso é incrível. E eu tô curiosa sim pra saber da criação, né? Na verdade, é autoria tua ou Sim. baseada no livro? Como que foi isso? Baseado em vida. Não vou dizer livro, é baseado em livros teóricos, não em uma história, não um livro de ficção. Ele é baseado em... Eu estava estudando filosofia, taoísmo, física, estava vendo Doctor Who também, uma série científicas assim. Estava estudando psicologia analítica junguiana, que falava sobre arquétipos, e aí os arquétipos que eu fui achando interessante, eu fui vendo que dava para trazer que cada fase da nossa vida a gente meio que tem alguns arquétipos predominantes. Nossa personalidade tem arquétipos que são figuras mitológicas que a gente carrega no nosso meio que inconsciente. A gente sabe o que é um cavaleiro, o que é um dragão, o que é um arqueiro, o que é um herói, o que é uma amazona, o que é um mago, o que é quase coisa de RPG. Mas a gente tem dentro da gente esse inconsciente coletivo de figuras, de imagens, e cada cultura tem as suas, né? Dos deuses e tudo mais. A gente tem muitos dos signos, né? A astrologia não deixa de ser arquétipos. Áries é um arquétipo, Gêmeos é um arquétipo, né? Tu tem características que estão no nosso inconsciente que tu meio que define. Acreditando ou não, é uma forma da gente tentar se entender. E isso é muito interessante. Tanto a psicologia, a filosofia, qualquer coisa é uma forma de a gente tentar se entender. E dentro disso existem 2 arquétipos muito específicos, que é ânima e ânimos, que são o casal romântico. Que a gente tem a questão ativa, passiva, a força e a sensibilidade. A gente, como ocidental, a gente tem muito essa dicotomia de que é um extremo e outro extremo. E o taoísmo ele vai trazer o yin e o yang, só que ele vai trazer a ideia de conseguir equilibrar isso. A gente tem momentos mais para um lado, momentos mais para o outro. A gente, como ocidental, a gente é muito extremista, a gente acaba colocando masculino e feminino. E como se a mulher fosse só sensibilidade e o homem fosse só ação e força, e o que é um absurdo. A gente entende que masculino e feminino, inclusive hoje em dia, é uma construção histórica e social. As nossas roupas, o jeito que a gente se veste é uma construção social e histórica também. E nesse sentido a gente traz ânima e ânimos como essa complementaridade. A gente tem, num momento, algo que é mais forte na gente, a gente está mais sensível, a gente está mais ativo, a gente está mais indo atrás, ou mais reflexivo ou mais ativo.
E nesse momento a gente projeta em outras pessoas o lado que nos falta, porque a gente foi construindo de que a gente entende que a gente é uma coisa, que a gente não consegue transitar, né? Eu sou menina, não posso chorar. Eu sou menina, não posso ser grossa. Ela é agressiva. Não, ela é assertiva. Se fosse um homem, era assertivo. Não, porque uma mulher ela é grossa. Tá errado isso, não é isso, sabe? Mas é muito mais fácil dizer isso porque é mais cômodo para uma sociedade em que a gente vive. E aí Fica muito delimitado, todo mundo se entende nos seus papéizinhos, né? claro, e aí tu cria submissões, aí tu cria coisas que são muito equivocadas na nossa sociedade. E dentro disso a gente tem essa projeção de que no outro eu vou encontrar minha outra metade, no outro é a outra metade da minha laranja, quando na verdade o outro é uma fruta completa e a gente é outra fruta completa e a gente, enfim, é uma jaca com um melão, né? E no momento em que a gente entende a nossa completude, a gente pode se entender como um ser pleno e ver no outro não algo incrível, absurdo, idealizado, mas um ser humano de verdade. E nesse ser humano de verdade entender que é uma soma para ser algo maior. E isso a gente comenta na parte de ser um casal, mas isso em qualquer relação de trabalho, de amizade, de família, de afetividade, de se gostar, né? Tanto que ela adulta, ela comenta que, ok, a história de amor é bonita, mas não era o importante, eu tinha que me encontrar. E onde é que eu faço isso, né? Como eu sigo? E a parte dela adulta é a sombra. É um arquétipo chamado de sombra, que é quando a gente vai acumulando opressões diárias. Isso vem muito do trabalho, isso vem muito da família, isso vem muito de qualquer lugar. A gente vai acumulando opressões diárias, e pressões e estresse diários, estafas mentais, que isso vai acumulando ao ponto de a gente chegar no momento e vomitar isso tudo. Ou a gente ficando e ficando com problemas psicológicos, mentais, de saúde emocional, gástricos, psicossomáticos, exatamente. E aí o que a gente faz? A gente se entope de remédio. E remédio, qualquer coisa é remédio. E ao invés de a gente tentar entender que, nossa, a gente pode, claro, existem casos e casos, mas a gente também consegue ter um processo de se entender. É tudo uma coisa que tem que fazer complementarmente, né? Não é só o paliativo. Não é a nossa sociedade imediatista que tem que resolver para amanhã todos os meus problemas. Não, é eu me entender para eu poder não ser o meu próprio problema. Para eu poder entender o que é tóxico na minha vida, para eu poder dizer, não, isso eu não quero. E no momento que eu digo isso eu não quero, eu decido para onde eu vou. E não é voltando, mas seguindo. Seguindo porque para onde que eu vou daqui, ok, deixa eu me entender para poder seguir. E nesses arquétipos, assim, a criança é sempre a centelha da infância, que é aquilo que a gente começa sem estar se importando com nada, nem com o reflexo da gente. A gente não se importa com como a gente está se apresentando para o mundo e nem com o nosso reflexo no espelho. E a gente vai crescendo e vai ficando cada vez mais preocupado com como que o mundo vê a gente. Como a gente se olha no espelho para pensar, ok, eu tô razoável para o mundo. E aí eu saio de casa. A criança não está nem aí, a criança se suja de barro e continua na rua. A criança não quer voltar para casa. E independente do que for, ela passa a vida fora de casa. E enquanto isso não, a gente demora para sair de casa porque a gente tem que estar pronto para ser visto. E a criança tem que estar pronta para existir. E ela não precisa estar pronta, ela só vai. E esses arquétipos que constroem essa peça, assim. E nesse tempo suspenso de, ok, se esses três momentos estivessem juntos, como que essas ideias se convergem e conversam? E era dentro disso, não é uma ficção. Todo texto é original, todo texto é meu, todo texto é inspirado em muitas coisas do mundo, em muitos debates que, inclusive, a gente tem. O texto mudou muito desde que a peça estreou da dramaturgia, por causa do quanto eles trazem de ideias, de reflexões acerca da atualidade. Ontem a gente teve um debate incrível, onde deu para trazer muita coisa da realidade que é muito mais delas. Né, do que da gente. E isso é muito importante, entender esses lados. E essa peça vem disso, desse momento de existência suspensa e como é que isso existe, coexiste e se relaciona. Mas vocês são um grupo ou vocês se juntaram para essa montagem? Nos juntamos para essa montagem, mas de uma certa forma não deixa de ser um grupo que só existe por essa peça. Mas a gente não monta outros... Às vezes sim, mas não é um grupo de produções. Mas vocês, alguns, ou alguém, ou enfim, algum de vocês tem grupo? Não. São sim. atores independentes? Não, eu tô falando por mim. Não é aquela produtora geral, né? Sim. Sim, na verdade, tipo, eu faço parte de outros grupos, assim, tipo... que lá da região, né, de Monreiter. Mas aqui, o que eu comecei mesmo, minha carreira, digamos, foi aqui com a 5 Pontas,
esse trabalho, assim. No momento, acho que ninguém sabe, mas assim, desde a existência da criação do espetáculo, que foi em 2014, muitos aqui já entraram em outros grupos, outros coletivos, enfim, fizeram espetáculos, por alguma coisa, enfim, acabaram não se mantendo, né? Sim. Mas nós nos vemos aqui como, assim, somos um projeto, por assim dizer, nós somos um grupo que, sim, somos várias pessoas que estão reunidas por um trabalho, né? Mas inicialmente surgiu porque o Maurício, como escritor, ele queria montar, ele foi chamando pessoas que ele conheceu ao longo da trajetória dele e com quem ele queria trabalhar, que tinha vontade de trabalhar. Então, na verdade, a gente não se conhecia até então, a gente se reunir para começar a ensaiar. Só eu e a Ana que nos conhecíamos, a gente já tinha feito uma outra peça junto. Mas os demais a gente conheceu, tipo, o primeiro ensaio, beleza. A Marta, inclusive, a gente conheceu na estreia. A gente conheceu no dia da estreia só. Que deu não- certo, mas... Foi um processo diferenciado, É que a peça né? também era diferente, não Fragmentada, tinha né? essa interação que hoje tem. Por exemplo, a Marta não interagia com a Com os adolescente, restantes, né? nem Só com no o final, Juliano. né? E no que a gente ia conversando, a gente ia modelando. E a peça se modificou bastante nesses anos. Quer dizer que o diretor é tranquilo, dá margem para os atores se colocarem. Olha, eu acho que toda vez que a gente tem uma direção excessivamente ditatorial, eu acho um problema. E eu, como ator, existi dentro disso durante muito tempo. E eu, como ator, entendo que isso faz com que eu criativamente não possa contribuir e que o espetáculo seja metade do que ele pode ser. E no momento em que eu escolhi as pessoas aqui por causa da mente delas, do coração delas, a gente fala que a gente tenta trabalhar sempre com gente de bom coração, que tenha humildade no sentido de saber que sempre tem o que aprender, porque a gente nunca termina de aprender. Cada peça a gente é um bebê. Se tu acha que porque tu fez uma peça incrível e tu foi fantástico naquela peça, na próxima tu vai ser genial, isso é um erro grotesco, um erro crasso. Porque não é. O que eles fizeram aqui não é o que eles vão fazer em outras peças, porque a direção é outra, porque a inspiração é outra, porque a metodologia é outra, porque a técnica é outra, né? Então no momento que você acha que você está preparado para tudo, né? Cada dia é outro. Cada dia é um. Toda vez que você acha que você já está pronto para tudo, você não está pronto para nada. E isso, eu acho que todos aqui têm essa noção. E a gente fala muito sobre isso. E no momento que a gente fala muito sobre isso e a gente ensaia, a gente passa 1h30 conversando sobre a peça e os conceitos filosóficos que a gente cria, inclusive. Não só os que a gente estuda, mas os que a gente mesmo traz. Trabalhar com gente de bom coração é um conceito nosso. Rede de afetos, a potência heróica, potência criativa, potência de ações heróicas também. São conceitos que a gente vai desenvolvendo, a centelha da infância, a gente foi criando dentro disso. Até o momento de entender que essa conversa que a gente tem de 1h30 antes de começar a ensaiar, ela que faz com que o ensaio seja o que ele é. Cada frase que a gente passa uma tarde inteira num monólogo, ou em 4, 5, 6 frases, ou em uma página, a gente saiu página por página. Hoje a gente vai ensaiar só uma página. É só com eles. Então vem eles. Vem eles dois, beleza. Então como é que a gente consegue aprofundar isso até o limite do profundo? Intelectivamente, e aí depois sensorialmente, e aí depois artisticamente, e aí depois para com o público. Porque a gente comenta, é fácil dirigir um espetáculo. Não é muito difícil dirigir um espetáculo. Vem pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo. Difícil é dirigir o público. É conseguir entender o que no espetáculo pode ser interpretado pelo público. E por isso que a gente passa 1h30 conversando sobre. Porque a gente quer entender o que a gente entende e o que a gente como público entenderia. E se a gente fizer diferente, que sentido que vai dar. Porque a gente talvez possa tentar alcançar de uma forma mais efetiva. Porque é uma peça que tem muito texto. Ela é muito sensorial. Ela tem muitas coisas que tentam atacar os sentidos. Mais do que o entender a história. Porque talvez a gente até comenta que os personagens tanto não faz. são importantes. Não são importantes. A peça ela tem várias lacunas e cada pessoa vai preenchendo ela de alguma forma. Então, Conforme com a sua bagagem. percepção, Como se identifica. Tem vários quesitos. Entre a gente diverge e conversa e às vezes concorda, pensa parecido, mas cada um tem uma interpretação diferente da peça e a gente tem feedbacks diferentes de pessoas. Então, tem gente que às vezes escuta coisas que não foram ditas, mas são coisas que estão internas nela ou que são do hábito dela e ela acaba colocando ali sem perceber e acha que foi dito na peça.
Então é bem interessante essa questão. Então é uma peça muito aberta. E é interessante, né? Eu não sei como é que foi a percepção de vocês em relação a isso, assim, né? Se vocês conseguiram perceber dessa relação de lacunas, de preencher, porque isso é muito uma proposta, né, que a gente tem, né, do que o espetáculo propõe, mas sempre o público tem diversas interpretações em relação ao espetáculo, né? Então tem vezes que a gente, né, que o ursinho na imaginação de um espectador é outra coisa, né? Então e depende muito do público, né, para quem a gente está apresentando. Então sempre tem uma interpretação diferente e que vem parte da imaginação individual e parte também do que a peça propõe, assim, nessa ideia de lacunas que a Ana traz, né? Como que tem sido a resposta dos alunos, assim, vocês têm focado nesse público da escola, Sim, né? nesse edital, sim. Até então a gente... Ensino médio. Ensino médio. No ano, ensino médio, daí pra cima. Assim, né? Tem sido muito interessante. No começo a gente estava muito receoso, assim, né? Tipo, como é que vai ser? Porque a gente estava acostumado a apresentar para público adulto, por assim dizer, né? E o feedback era interessante porque justamente era isso, né? Tipo, era o bater no momento, as pessoas chegarem pra nós e dizer, nossa, pra personagem da Marta, que é a mais velha, né? Nossa, sou eu ali, é o que eu preciso falar, sabe? Tipo, elas não veem personagem, elas se veem, né? E tem gente assim, nossa, eu preciso resgatar meu ursinho de pelúcia. Tipo, nossa, tipo, aquele amor, e que bate muito de pessoa para pessoa, né? Do momento que cada um tá vivendo. Tem gente que olha hoje, e gente que olha daqui a um ano, tá vivendo um outro momento e faz uma outra leitura, né? Mas e às vezes a gente não faz leitura nenhuma. Também, tem isso também. Eu gosto muito disso, particularmente. Vocês falam de abrir espaço. Eu sou a rainha da lacuna, né? Por exemplo, esse aí que vocês viram aqui é uma história contada, que é a história do coração da Aninha, que ela sempre quis montar. Daí a gente queria montar para crianças pequenas e montamos aquela ali. Mas quando as outras, todas as nossas peças são peças autorais, né? A gente cria durante o processo. Normalmente não tem texto nenhum, com exceção do meu solo, que é um Cortázar, que eu queria ser dirigida pelo Jefferson Bittencourt, não sei se vocês conhecem, de Florianópolis, diretor do Persona. Enfim, eu queria ser dirigida por ele, porque eu amava os resultados de trabalho dele, os espetáculos. E ele só trabalha com texto, de preferência que seja um conto, e daí ele vai fazendo, né, com a gente, e ele reduz, era um conto enorme, virou 3, 4 páginas. Mas fora isso, a gente sempre trabalha na criação, né? Então essa coisa de deixar para o público abrir, de deixar fechar como ele queira, ou abrir, enfim, ou não entender nada e achar bom, ou não entender nada e achar ruim, eu amo isso. É incrível, tem coisas que me tocam profundamente. Eu fico às vezes 3 dias suspensa no silêncio, no continuidade. ar, e se me perguntar o que foi que te bateu, eu não sei, pouco me importa. E às vezes eu prefiro assim, porque a gente tem muito mania, né, de blá, 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 e nada, né, querer debater o que é, o que não é, o que significa, o que não significa. A gente vê, acontece muito, né, a Malu sabe como que eu brigo com... Quando querem discutir muito e debater muito, o que sentiu, o que não sentiu, espera, sabe? Uma hora o sentido aparece, se for para aparecer. Sim, claro. Então não adianta. Mas respondendo à pergunta, né, a gente vai ter sido a reação, a gente tem se surpreendido muito positivamente. A gente achou que ia ser mais, enfim, eu pelo menos achava, não vou dizer para todo mundo, né, que seria um pouco mais complicado, mas quando termina e a gente vai para o debate, o feedback que vem ali, a forma como eles estão lendo o espetáculo é encantador, assim, porque eles estão... os questionamentos que surgem deles próprios, né? Tipo, de muitos assim, falam, nossa, eu me emocionei o espetáculo todo, de chorar. Daí a gente vê uma vulnerabilidade, uma fragilidade, uma proximidade com aquela centelha de perceber que está lá e que foi consumida, foi adormecida, né, pela pressão social, assim, e tem proporcionado debates riquíssimos. O de ontem para nós foi muito impactante, assim, porque teve uma reação do público inicial, a gente pode falar, né? Pode. Logo, era um público de terceiro, primeiro ensino médio, enfim. A partir dos 14.
começou o espetáculo no momento que a personagem de 10 anos, né, da Sabine pequena, entra em cena, começou a subir os fio todo o tempo, e daí tipo não foi muito, a primeira parte foi bem complicada para eles assim, de segurarem, porque a reação do público era o tempo todo, né? Qualquer coisa que eles falavam era maliciado, né, tipo, e daí isso gerou, enfim, né, a gente tem que, vamos buscar força para tentar, tipo, vamos acreditar, botar potência, né, não se render à raiva de pais, não estamos entendendo, não. E até que aos poucos, né, conforme foi andando, aquela efervescência juvenil ali, energia que estava ali pulsando, que a gente entende quase como uma defesa deles pelo que estava sendo apresentado, foi se acalmando, assim, né, tipo, conseguimos contornar isso. E daí o que surgiu no debate foi muito eles, claro que não ficou todo mundo no debate, mas ficou algumas turmas, né, e foi a sensibilidade deles de entenderem o que tinha acontecido, de virem pedir desculpas para nós. Tipo, olha, a gente está envergonhado porque aconteceu aqui. E meninos, isso que é o mais interessante, foram meninos que alguns outros que falaram, olha, eu peço desculpa pelo que os outros rapazes que estavam aqui fizeram. E daí com isso a gente deu abertura pra gente falar sobre a questão de quanto isso nos O bacana foi que foi uma aluna que trouxe essa questão, que ela perguntou como é que a gente tinha se sentindo. Mas o legal é que nesse debate final da apresentação de ontem, gerou várias linhas de assuntos problematizadores e que é importante se refletir e questionar. Então a gente abriu para coisas que vão além da peça, né? Enfim, tanto ali a pedofilia, muito tanto assédio, a homofobia. Né? A gente foi para vários lugares. Isso é muito a questão do assédio feminino, né? Sim, que é uma forma de assédio, né? Exatamente. Que a gente tende a normalizar. Que existe uma patriarcal, né? Então, o homem sempre assobiando, né? Então, a gente tende muito a normalizar, tipo, foi assediada quando vim pra cá. Normal. Mas tu tava com que roupa? Então, a gente tende a muito culpabilizar a mulher e também a normalizar isso. E foi bacana a gente trazer que, ok, é da idade, mas não é aceitável, não é normal. Não é só pelo fato de ser um espetáculo e você ter que ficar em silêncio. Se eu estivesse na rua, você também não teria esse direito de assoviar. E sobre comentar a importância dos próprios colegas chamarem atenção. Muitas vezes os alunos passam a maior parte do tempo na escola. Então é importante que os colegas também chamem atenção, os professores, porque senão o fodástico da sala de aula e ele vai se sentindo mais se ninguém poda. E ninguém comenta e começa a excluir esse tipo de atitude. E aí, a partir disso, né, a partir desse debate, surgiu a abertura, eu acho que do grupo e também do público para a partir dessa opressão, que é uma opressão, o assédio é uma opressão, outras opressões. E que a escola é um polo que acontece muito isso, né? Que acontece muita opressão, bullying o tempo todo, assim. Digamos, né, a maioria, vamos não generalizando, assim, isso, né? A gente também tá normalizando. Isso, e aí a normalização disso. Então a gente abriu para um debate que aproxima muito deles, assim, né? Então a abertura que talvez o espetáculo se propõe em outros sentidos, no debate a gente abriu ainda mais, assim, o que foi muito interessante. Porque acaba se aproximando deles ainda mais a proposta do espetáculo, assim, né? Foi um dos debates mais bacanas que a gente teve nessa trajetória, assim. Foi uma reviravolta bem grande. E foi ótimo, porque eu acho que se não tivesse assistido o debate, eu ainda estaria com um sentimento muito angustiante. Que vocês tiveram certeza que o mundo gira mesmo. Mas de entender a importância disso também, né? Hoje a gente tem insight, né, desse debate, né? Eles conseguiram trazer pra cá. E a gente entender, na verdade, tipo, que isso acontece e que também é a nossa função fazer parte desse processo, né, de educação também. De educação por teatro, né? Da arte educa, exatamente. E a gente entende que são pessoas que não são propiciadas ao teatro com frequência, né? Então, não existe tanto a cultura, às vezes, ao teatro, né? Então, também faz parte nossa de entender, de não se revoltar porque aconteceu, de entender, sim, isso faz parte. E a gente está aqui para auxiliar, para que a gente está ali, de certa forma, acontecendo aquilo ali, para conversar, para depois no próximo não acontecer. E eles consigam entender como é que funciona, de ir sem as barreiras, né? Porque não deixa de ser barreiras que são colocadas, né, ao ir assistir ao teatro, né? Mas, de forma geral, todos os debates foram sempre riquíssimos, né, Maurício? Você pode complementar, enfim. Sim, a gente foi gravando eles também e a gente vai jogando pedacinhos
na internet e até para fazer um documentário depois com algumas coisas, porque realmente trazem coisas para muito além da peça. Eu acho que a gente fala muito menos da peça do que de outras coisas. Acho que, sei lá, 30% é sobre a peça e o resto vai para outros caminhos, assim, ou metade, enfim. Ontem, por acaso, foi uns 92%. O que é ótimo, porque essas circulações, acho que ambas as que a gente fez, e toda vez que a gente vai para esse tipo de público, a gente não está indo por causa da obra de arte. A gente está indo por causa da função social da obra de arte. Porque a cultura define a educação, porque a cultura esqueci o meu falar, né? A cultura precede a educação, porque a cultura define a educação. Licença, gente, rapidinho. Já volto. É justo. No momento em que a nossa cultura decide o que a gente aprende, o que a gente aprende faz com que a gente mantenha essa cultura, mas o que a gente aprende pode fazer com que a gente desenvolva a nossa própria cultura e o que a gente convive socialmente, filosoficamente. Então a nossa geração carrega uma cultura passada, a gente tem que transformar ela para melhor, de preferência, porque a próxima vai ter que continuar fazendo isso. A minha geração já mudou muitos pensamentos do que era antes. Existiam lutas muito veementes na década de 20, 30, 40, 50, 60. Quais são as lutas de agora? E ontem foi um debate sobre as lutas de agora. E essa transformação, essa função social da arte dentro da cultura é exatamente essa. É trazer a veemência dos assuntos que a gente tem que tratar agora. O que já passou, o que já está enraizado, e trazer também, mas pegar o que está enraizado de forma ruim, né? E transformar. Esses dias eu li uma frase do Bukowski que era assim. Me ajuda quem leu meu Facebook. Quem leu meu Facebook? O intelectual fala sobre coisas simples de maneira complicada. O artista fala de maneira simples sobre coisas complicadas. Eu acho que de certa forma é verdade. Às vezes as pessoas dizem que a gente complica, né? Porque abstrai um pouco, enfim. Mas eu acho que não, eu acho que a gente simplifica, porque as múltiplas dramaturgias de acesso, né? Do sentir de cada um estão ali, né? Então quem vai entender pelo texto, quem vai refletir pela imagem, quem vai refletir pela recepção do transpasse da energia do ator, né? Enfim, tem milhões de maneiras, né? Que às vezes um texto, um debate não vai te dar, né? Total. Eles estavam falando de ontem, do que aconteceu ontem, né? Que eles mesmos trouxeram temas polêmicos. Vivenciar o problema foi o maior ensinamento, né? Se a peça fosse sobre isso, não teria o mesmo resultado. Né? Assim, foi realmente deve ter sido bem interessante. E eles mesmos trazerem o tema, eles discutirem. Foi muito. E para nós, a gente passou o dia conversando sobre. E nos fez também questionar muitas coisas e de ver essa questão da importância de como redesenhar, né? A gente se transformar também com isso, né? Porque também a gente está em constante transformação, né? E para a gente poder ajudar no processo de uma transformação do outro, que é nós como artistas temos como função, a gente precisa estar constantemente se transformando, né? Então, para nós, foi muito potente, né? Tudo que aconteceu, assim. Transformando, ressignificando, né? Modificando. Assim. Muito. Nossa, incrível. E talvez algumas das lacunas que a gente comenta é que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela para que algumas ações transformassem ela, fossem transformando ela. Então, daqui a pouco foi tudo isso que a gente conversou ontem. Daqui a pouco foi coisa que a gente ainda nem falou. Então, isso pode ser muito interessante da gente conversar nos nossos e descobrir realmente. Daqui a pouco também foi. Daqui a pouco quando a gente começa a trazer a questão eu estava começando a trazer ataques de ansiedade, né? Esse peso todo. O público não precisa saber necessariamente, porque no debate isso pode vir. E nas lacunas isso pode ser puxado para si. Mas cada vez mais a gente pode ir aprofundando no nível de encontrar cada detalhe disso. Até onde isso é bom ou interessante para a peça, técnica e artisticamente, não sei, mas que para a gente como sociedade reflexiva, pode ser muito interessante. E a gente vem conversando também sobre a questão de sempre ter o debate depois. Nesse FAQ, no primeiro e no segundo, eu não lembrava direito se no primeiro também teve, a gente vinha com essas questões dos debates. E, sinceramente, eu acho que complementa a peça. Às vezes que a gente só apresenta, dá o tchau, encontra as pessoas depois,
Eu não sinto que chega a preencher tanto quanto quando a gente consegue conversar, tirar dúvidas, curiosidade, enfim, debater, ter esse papo. Alguns se estendem mais, outros são mais curtos, também depende de cada público, assim como a peça também se modifica, também se vai de acordo com os públicos. Então, por exemplo, ontem se estendeu muito, chegou a 1 hora de conversa. E fluiu, a gente não viu o tempo passar, acho que eles também não. Então, acho que é importante. Também assim. surgiu cada vez mais dúvida, né? Que bom quando surge dúvida. Acabou querendo continuar. Só que daí as escolas tinham que ir embora. Então, é bacana isso, quando até os alunos estavam querendo ficar e fazer mais perguntas. A obra em si acaba se tornando uma porta aberta, né? Para outros. E o início sempre é difícil. Aquele primeiro que vai falar, o segundo que vai falar. É bonito quando nenhum fala e daqui a pouco... Aí daí do nada, tipo, vai surgindo um monte de mãozinha e uma fala tímida. De novo, que é pergunta. Aí levanta, baixa. É bonito, é importante. Nossa. A gente estava falando com a Paula. Família. antes, Uhum. que eu e a torcida do Flamengo, né? Falamos que teatro é encontro, né? Não é nada mais que isso. Então eu acho que a atual situação, não só do Brasil, né? Vamos dizer assim, a atual situação humana. Que bom que tem teatro, né? E em suas diversas, eu vejo assim, como que rola afeto com os alunos. Uma aluna, não é mais, mas foi ano passado, minha aluna do ensino médio, né? E eu tenho alunos que estavam aqui, alguns assistindo, que são adultos, que são psicólogos, enfermeiros, né? E a aula termina, né? A oficina termina e é difícil de ir embora, assim. Eu, às vezes, estou lá com a minha barriga roncando, louca de fome, louca de cansada. Mas eu fico, porque um assunto puxa outro. Parece, mesmo que às vezes, nem que esteja falando bobagem, as pessoas querem ficar ali. Porque é uma rede de afeto que constrói, né? Muito. Então, se você quer refletir, você reflete, discute, senão você está ali, né? Essa coisa do corpo a corpo, acho que é a lindeza desse encontro. E a gente percebe também, complementando mais ou menos, o que a gente tem percebido é muitas pessoas também, entre os jovens, assim, que assistem, que logo depois que termina, vem conversar sobre, tipo, eu fazia teatro, eu fiz e abandonei, e vendo vocês, eu preciso voltar. Eu preciso voltar pro palco, porque aquela coisa, tipo, eu quero transmitir para outras pessoas o que vocês passaram para mim, de questão de tocar, de atravessar, sabe? Então isso para nós é um grande recompensa, porque a gente está também fazendo com pessoas que estavam com seus sonhos, de certa forma, adormecidos, com motivações, que estavam lá, tipo, com vontade de beber de novo desse contato, né? Que é tão humano, tão bonito, né? Que o teatro proporciona, né? Esse encontro. Celular, né? Quântico. O que é um texto que vocês falam ali, que a gente tem um pouquinho do Einstein, não é? Sim, tem do átomo de Aquiles, de Medeia. Eu dei uma cutucadinha na Aninha quando vocês falaram, que nós falamos hoje de tarde na aula. Sério? Sobre isso. Que eu fico sempre falando para eles, quando vocês tiverem um pouquinho de vaidade, de orgulho, de alguma coisa assim, lembre-se que dentro do nosso corpo tem também um pouquinho do cocô do mosquito que sentou no cocô do cachorro do Hitler, né? Sim. Se o nosso corpo é 70% água e a água é sempre a mesma desde o começo. A gente tem mais alguns minutos ainda, então a gente, se alguém quiser trazer uma última. Minha última. Acho que também eu não sou da área de teatro, nunca pisei um palco, nada disso. Mas eu acho assim que até essa ideia de estimular, por exemplo, quem está no teatro, claro, se vê de forma, se identifica totalmente. Mas também acho que a ideia da centelha, da infância, da espontaneidade, da afetividade, de tudo isso abre a vontade de qualquer coisa que está ali guardadinho pra gente fazer. Então, eu quero deixar que deixou essa mensagem para mim. Na verdade é isso, Claro que a gente acaba falando, né, tipo, por causa dela, a personagem em si é a alma de artista, né?
Mas a gente se fala, é a questão do que completa, da plenitude da pessoa, indivíduo em qualquer área que ela estiver atuando, né? O importante é fazer aquilo que se ama, né? Tipo, nós aqui estamos fazendo aquilo que nós amamos, né? Tipo, a maioria que tipo, tem profissões diferentes, assim. Tipo, eu sou jornalista formado e não realizado pleno, né? Frustrado, por assim dizer, porque eu não fazia o que eu queria, que era estar no palco, né? Então, tipo, eu fui nos meus 30, depois dos 30 que eu fui, tipo, eu quero... Muito que nem a personagem, tipo, percebi que eu precisava me encontrar, precisava me realizar, estar pleno comigo, né? E foi quando eu fui pro teatro, né? Mas assim, em qualquer área, porque muitas pessoas acabam não seguindo também os seus anseios para esperar alguma forma que a família às vezes cobra, né? Tipo, para tu dar certo, né? Independente de qualquer área, tipo, o que tu quer fazer, tipo, não, você tem que fazer tal coisa, que é essa aqui que vai te dar dinheiro. E esquece a realização pessoal, né? Coloca isso em segundo, terceiro plano, né? E daí entra uma vida frustrada, né? Que não se realiza. Então a gente, acho que um dos grandes objetivos é isso, né? Essa inteira infância é a tua verdade. É quem tu é realmente, né? E fazer isso acordar de novo, despertar para seguir. Seja brincar, seja atuar, escrever, qualquer coisa que te dá a saudade que tu parou de fazer. Essa relação da segurança do que é bom. Entre aspas, O que é bom. Às vezes a gente foca muito as pessoas de uma forma geral focam muito de tipo, tem que ter dinheiro, sim, precisamos ter dinheiro para viver, mas eu já cheguei num ponto onde eu estava num trabalho com um salário ok, mas eu comecei a me questionar. Eu sou uma pessoa muito mercenária, muito mão de vaca, o pessoal que tá aqui conhece, sabe? Mas eu, como mão de vaca, fiquei tipo, o quanto esse emprego com uma segurança e um salário bom não está prejudicando minha sanidade mental, onde eu tive que começar a fazer terapia, onde eu tive que começar. Então, tudo isso, até que ponto o dinheiro é válido? Eu estava fazendo algo que eu gostava, mas esse não é um ambiente onde eu tenho que trabalhar. E o quanto as pessoas normalizam as atitudes que me levaram a ter ataques de pânico. Isso acontece, todo emprego é assim. Não. Pode ser que a maioria seja? Pode. Não então, pode ser. Não pode ser. Pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Não, eu não. Pode ser. Não, claro que pode ser. Sim. Mas assim não pode ser normalizado. No momento em que a gente aceita, é por isso que continua, porque eles sabem, tá com medo, não vai sair daqui do emprego. Sim. E isso vai continuando. E eu percebia muito uma questão, principalmente das minhas colegas que tinham passado por situações exatamente as mesmas que as minhas, de tipo, não, esse é o melhor emprego que a gente vai arrumar. Não. Vai trabalhar sozinha, seu salário nem é tudo isso. Tipo, você consegue outros empregos, outras formas de viver. Eu entendo a questão da segurança financeira, mas vamos trabalhar como sair daqui, então. Trabalha numa segurança financeira para tu sair daqui e conseguir algo melhor. E isso não só com um emprego tóxico, talvez com uma profissão que tu achou que gostava e não deu certo. Isso pode se encaixar em relacionamento tóxico. Não, mas ele parece ser o cara que eu quero ficar. Então, tipo, enfim, N questões. Conexão entre emoção e razão é intuição. Mas eu acho também que existe, talvez seja algo que seja pelo lado por qual os adolescentes que nos assistem se identifiquem. Eu acho que a gente vive numa sociedade que cobra que aos 17 ou aos 18 anos a gente saiba o que a gente quer fazer. Eu não acho que isso é possível, porque às vezes com 30, 40, 50 a gente descobre novas coisas. E eu acho que se alguém puder sair daqui pensando que tudo bem, sabe, não saber agora, ou fazer o que vai fazer agora porque é o melhor que a gente pode fazer, porque a gente sempre vai tentar fazer, a gente sempre vai fazer o melhor que a gente consegue naquele momento, mas que tudo bem no futuro mudar, que daqui a 10 anos a gente pode estar ser aquela pessoa que era o executivo e virou chefe de restaurante, seja o que for, né? Eu acho que esse tipo de cobrança é um tipo de cobrança que é forte demais para um adolescente, porque também é para nós adultos que já entramos naqueles papos de crise do... Como é que é? Um quarto de vida, crise de meia-idade. São crises em todas as décadas. Né? E, porque é isso, a gente está sempre buscando. Então eu acho que aprender a sentir menos essa pressão e saber que as coisas podem mudar e que mesmo esta mulher
amargurada poderia se encontrar de novo, seguindo, porém talvez não voltando. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de interpretar nessa peça. Chegou, eu soltou a carteira aqui, ela, olha, Jesus, eu entendi, eu vou deixar minha carteira aqui. Deixa eu ver no chat. Essa aqui é Bruno tá mentindo, não é tu. Bruno! Para, só tem 20 reais. Aqui tá escrito Jesus A gente, Cristo. a turma não tá na merda. Mentira, tá sim, tô brincando. Não, mas eu só queria comentar sobre a questão de alguns professores às vezes não gostarem. Eu acho que é algo que tem que existir uma revolução maior, mas às vezes o professor e a escola acham que ensinar é tipo 2 mais 2 é 4. É tipo ditatoriar o que tem o que aprender. Não, mas é toda essa questão de tipo, você tem que ir pra faculdade pra fazer algo que dá dinheiro, então você tem que aprender isso pra passar na faculdade. Vestibular, É tipo, não é realmente uma escola de aprendizagem, é uma escola pra você fazer dinheiro, basicamente, no final. Eu tenho 2 exemplos bons. Você ser útil pra fazer dinheiro Não, mas você só é útil pra se você economia do pra país. economia, não é nem pra você, né? Que o país serve para os Estados Unidos e Estados Unidos serve para quê? Pros alienígenas. serve pra bombardear. Tem uma frase que a parede do meu quarto é cheia de frases que ou eu vou fazendo ou eu vou copiando. E tem uma frase que eu não sei onde é que eu conversei sobre e disse, mas que era de que a diferença entre um sonhador e um visionário é o êxito. Se você conseguir, você é um visionário. Se você desistir, você era um sonhador. Realmente. É até onde vai o nosso poder de combater e de se adaptar, de entender e de conseguir se infiltrar para mudar alguma coisa e conseguir não ficar, eu queria fazer tal coisa, eu não consegui por causa disso. E não, até onde a gente consegue realmente ser um visionário de perceber, eu quero isso, como é que eu vou fazer para conseguir me enfiar nisso aqui até chegar lá? E não existe um lá, né? É o caminho que é o processo todo. Então tá, gente, muito obrigado. Eu não vou poder passar no mercado, mas agora tá sem areia. Obrigada.